Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou arquiteto e urbanista, formado pela PUC de Porto Alegre. Hoje eu sou analista de produto na Vita Residencial e eu vou conduzir o painel de hoje, onde a gente vai abordar o tema sustentabilidade na construção civil e as previsões para a evolução do tema na cadeia do ciclo construtivo. O Márcio, um dos nossos convidados, é doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Kassel e desde março de 2008 atua como professor no curso de graduação, extensão docente, pesquisador do curso de arquitetura e urbanismo da Politécnica do Rio Grande do Sul, na PUC. Atuou como pesquisador em projeto de pesquisa na área da habitação social, fomentado pelo Deutsche Forschungsgemeinschaft. Aí, Márcio, é contigo esse alemão, vou deixar para ti. Junto ao Departamento de Construções Experimentais da Unicastle e desde 2006 atua como arquiteto. Ele também é membro consultor do Comitê de Gestão Ambiental da PUC, é consultor ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Ele é pesquisador do Projeto de Uso Sustentável de Energia, USE, do Grupo de Eficiência Energética, do curso de Engenharia da Escola Politécnica da PUC, coordenador do curso de especialização Arquitetura, Habitação e Interesse Social do curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola Politécnica da PUC e é pesquisador fundador do Centro de Estudos Europeus e Alemães, URGS, PUC e DAAD. E por fim, que currículo, hein, Márcio? É líder do Grupo de Pesquisa Sustentabilidade e Eficiência Energética na Arquitetura, cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, com ênfase em projetos da área de arquitetura e urbanismo sustentáveis. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, arquiteto Lucas Costa, agradeço o convite, né? E, enfim, para mim é sempre muito bom te ver novamente, né? De uma forma remota, né? Então vai ser, com certeza, um grande debate hoje. Muito obrigado. E aí, apresentando o nosso segundo convidado também, Michel Miller. Ele é tecnólogo em sistemas de energia, formado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, possui especialização em mecatrônica industrial, formado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, UIFSC, e é executivo de negócios na Way2 Tecnologia, atuando aí na área comercial e desenvolvimento de novos negócios no segmento de geração de energia elétrica. Bem-vindo, Michel. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Muito prazer participar aqui desse painel. Tem uma responsabilidade grande aqui com esse painel, depois do currículo do Márcio, ficou pesado aqui, mas vamos lá, acho que vai ser um bate-papo bem interessante, unindo duas áreas bem distintas até um certo ponto, né, arquitetura e energia, mas vamos trazer um conteúdo colaborativo aí para dentro do setor, desmistificar um pouquinho algumas questões envolvendo a energia renovável aí para dentro do setor da construção civil como um todo. Muito obrigado pelo convite, Lucas. O grupo Build Vita, que faz parceria aí com a Stats na produção desse belo evento, que agradece a participação de vocês dois, e para a gente não perder tanto tempo, visto que a gente tem poucos minutos aí para falar de muita coisa, eu vou já emendar a primeira pergunta para vocês fiquem à vontade para responder, para se complementar, para abordar outros temas. A gente tem um foco, claro, que é falar de sustentabilidade, né, e construção civil, focado também, né, na energia, mas o tema é muito amplo e a gente já conversando paralelamente, viu que existem muitas outras linhas para onde a gente pode fugir e estressar o tema, mas a gente vai tentar dar um panorama geral do que a gente já conversou até então. A primeira pergunta, pessoal, é em relação à fonte de energia, as fontes de energia sustentáveis, concretas, né, para a gente implantar na construção civil de baixo, médio, alta renda no Brasil, né? Quais são? Onde a gente pode encontrar? Quais as perspectivas para o futuro da construção civil e da sustentabilidade nesse mercado que tanto cresce? Bom, pessoal, acho que iniciando até os trabalhos e até respondendo a pergunta do Lucas, trazendo até um pouco para o contexto, acho que do setor elétrico como um todo e trazendo falando um pouquinho sobre o setor elétrico dentro do segmento aí de construção como um todo, né? A energia elétrica em si dentro da construção muitas vezes ela é muito mistificada, né? A própria geração dentro da própria residência, algo do tipo. A gente vem escutando muito hoje em dia sobre painéis solares, sobre geração dentro das nossas residências, e muitas vezes a gente tem isso uma ótica como uma geração de custos muito elevados, né, acessível a pouquíssimas pessoas, né, e até de difícil tangibilidade, vamos dizer assim, dentro do nosso dia a dia, né? Como que eu vou gerenciar isso? De quem que eu compro? Como que eu implanto? Onde que eu busco isso, né? Eu acho que a gente está vivendo já um momento onde a gente está começando a ter uma modernização dentro do nosso setor elétrico, tendo uma modernização com relação à energia elétrica, né? Até então, nós, consumidores residenciais, tínhamos uma relação com a energia basicamente de consumo, né? Nós sempre consumimos energia das nossas distribuidoras ao longo de todo o país, né? E cuidando ali para não deixar nossa conta de energia muito cara no final das contas, né? E isso eu acho que impacta daí quando a gente está falando com qualquer consumidor, né? Desde o baixa renda, onde a gente está falando de consumo de energia pesando no bolso lá no final do mês, mas também no de alta renda, quando a gente está
está falando de equipamentos consumindo grandes volumes de energia dentro da sua residência e sendo uma das maiores parcelas de custo dentro da sua renda mensal, né? E muito a energia, painel solar, acho que a geração compartilhada, a geração distribuída dentro desse segmento, ele veio para agregar como alternativas de energia renovável para investimento dentro desse segmento, né? A gente tem brechas na resolução, normativa 482, por exemplo, que permite hoje você gerar energia dentro da sua residência e transferir esses créditos de energia para dentro da tua distribuidora, assim, tu baixando o teu custo de energia dentro da tua residência, né, do próprio investimento, tendo que uma grande parcela do custo do investimento desse tipo de energia na sua residência era baterias, por exemplo, e hoje não é mais necessário esse tipo de investimento, você consegue investir apenas com painéis solares, gerar sua própria energia, ser autossustentável, né, e injetar esses créditos dentro da área de concessão da distribuidora para consumir isso em outros momentos, né. Mas também chama atenção para algumas outras modalidades que vêm surgindo dentro do mercado, como, por exemplo, geração compartilhada, onde uma empresa, um empresário, ele constrói uma GD, uma geração compartilhada, descentralizada, fora da sua residência, e te vende um desconto, basicamente, dentro da tua fatura. Então, não necessariamente, quando a gente principalmente está falando em média e baixa renda, você precisa investir na construção dessa tua usina dentro da tua residência. Você pode participar de uma cooperativa, que a gente chama, né, se afiliar dentro dessa cooperativa, para se beneficiar de uma geração compartilhada, de uma energia sustentável, né? Você tem noção de onde que está vindo essa energia que você está consumindo, sendo de uma fonte limpa, renovável, com menos impactos ambientais, e obviamente a gente não pode descartar a questão custo, um custo reduzido em comparação à energia da própria distribuidora. Então são modelos que vêm vindo, surgindo dentro do mercado, como acho que flexibilização, como empoderamento dos consumidores com relação à energia, né? Eu acho que até botando uma pimenta, depois pedi até para o Márcio complementar, mas quando a gente fala em energia, também não entendo só a energia elétrica em si, né? Consumo de energia elétrica, mas a gente tem energia térmica também, né? A gente não pode esquecer que boa parte do consumo de energia das nossas residências vem dos chuveiros elétricos, né? Boa parte do consumo que a gente tem, do valor que a gente paga na nossa energia elétrica, vem dos nossos chuveiros elétricos, né? E onde a gente pode aproveitar, por exemplo, a energia térmica do sol, né? Ou seja, aquecer a água para você tomar o seu banho quente no final do dia, né? Sem consumir energia elétrica, né? Então, não só pelo cunho de redução de preço, mas de ecologicamente falando, né? A gente está falando de você preservar a energia dentro do país, né? Você preserva suas fontes de geração. Eu acho que vale destacar, o Brasil hoje, predominantemente, as suas fontes de geração são hídricas, né? Onde a gente tem grandes impactos ambientais, com alagamentos de grandes áreas, extremamente dependente de condições climatológicas, né? E onde a gente tem que sim ter essa consciência com relação ao consumo de energia, né? Não só no impacto financeiro, mas muito no impacto social, econômico e ambiental, principalmente, né, Márcio? Legal. Bem, o Michael, eu acho que ele foi muito preciso na colocação dele. Eu acho que a eficiência energética, ela está relacionada tanto com essas questões como tu colocaste, né, a forma que se usa a energia, mas também qual é a relação, né, do usuário com a energia. Então, complementando o que tu colocaste agora há pouco, com relação às estratégias para aplicação, né, de tecnologias para a energia renovável, ela pode ser sim integrada na arquitetura, ela tem que ser prevista já desde a fase de projeto, né, visto que nós estamos agora num momento, acredito eu, Michel, tu pode me corrigir por gentileza, se estou me equivocando, mas a gente está no processo que a energia, o acesso à energia mais sustentável, a energia renovável, ela está cada vez mais acessível. Eu vejo nesse sentido que um dos grandes potenciais, como tu bem mencionaste, né, a 482, que traz toda essa possibilidade de eu produzir minha energia na minha residência durante o dia, onde eu não estou em casa, né, eu consumo energia normalmente à noite. Então, é uma estratégia muito interessante, muito inteligente, por isso que é muito importante também o apoio por parte da gestão pública, né? Então, dá esse insight, esse apoio, esse fomento. E, claro, como tu bem colocaste, quando a gente discute a integração de estratégias mais sustentáveis no projeto, nesse sentido, na arquitetura, na edificação, a gente tem que sempre também equalizar o público-alvo. Então, nós temos diferentes tipos de segmentos, né? Se a gente permear desde a baixa renda, média renda e estratos sociais com maior renda, a gente vai ter um universo muito diferenciado no público. E aí, sim, aí eu acho que tem que haver também uma diferenciação de estratégias, né? Meio que aquele que tem condições de pagar um pouco mais, ele possa contribuir para aquele que não tem condições de pagar, para que consiga ter o acesso. E assim eu vejo também a sustentabilidade nesse sentido, no sentido de trazer essas estratégias, não pontualmente para um determinado estrato social, mas sim num contexto mais amplo, como tem colocado, né? O chuveiro é um dos grandes gargalos, né? Então nós temos
uma potência muito grande, uma demanda muito grande, né, para aquecimento da água. Aí sim, você pode trabalhar com algumas estratégias, como, por exemplo, um mix entre coletor solar para aquecimento da água, o próprio gás, né, como uma estratégia mais sustentável. Então, eu vejo assim que nós estamos no caminho, né, é um caminho que não é longo, mas eu vejo que um dos grandes papel, ou um dos papéis mais importantes que tem que buscar é a sensibilização, né, do usuário para aquilo que ele possa, no final do mês, perceber que houve uma redução do seu consumo. Claro, num payback, né, que gira em torno de 3 a 4 anos, 5 anos, dependendo do tipo de fonte que vai se trabalhar. Perfeito. Márcio, tu puxou um assunto que é bem interessante, que eu acho que é muito a área do teu domínio, principalmente, né, que é o planejamento desse tipo de fonte na hora que você vai construir, na hora que você vai, vamos lá, tornar realidade aquele empreendimento, né, aquela casa, aquele imóvel, né? Uhum. A gente tem um custo muito maior quando a gente está falando da implementação de um sistema, eventualmente fotovoltaico, termosolar dentro da tua residência, algo do tipo, quando isso não é planejado, né? E é onde a gente tem históricos de custos relativamente grandes no investimento, você aumenta seu payback, você dificulta a implantação desse tipo de empreendimento, né? Uhum. E aí é muito onde a gente tem que abrir muito as nossas cabeças, não só nós como consumidores, mas como construtores, como quem está planejando esse tipo de empreendimento, como algo que seja na sua essência, já prevendo, né, esse tipo de eficiência, esse tipo de avanço, podemos dizer assim, né? Eu vejo assim, claro, eu acho que o projeto é o início de tudo, né, é a fase. E claro, no momento que eu lanço uma ideia, eu tenho que começar pelo lugar, né? Qual é a relação da minha implantação com o movimento aparente do solo? Qual é a melhor orientação? A inclinação do meu telhado, será que eu posso articular alguma estratégia de integração de, por exemplo, de painel fotovoltaico, vou ter uma inclinação adequada? E como tu me colocasse, né, as correções para, né, a aplicação de estratégia a posterior, muitas vezes elas são muito onerosas, elas acabam também não se viabilizando tecnicamente, né, e a questão econômica. E sim, eu vejo que o projeto, né, é o aspecto fundamental, né, então já prevê, ok, talvez não vou integrar nesse momento painel fotovoltaico, mas a médio e longo prazo eu posso integrar essa tecnologia. Então, assim, eu concordo contigo, a questão do projeto, né, já desde a fase do conceito, ele já deve estar maduro, né, para a aplicação dessas estratégias mais sustentáveis no projeto. Perfeito, perfeito. Tem um aspecto muito interessante hoje em dia que a gente trata com relação, principalmente, eu acho que empoderamento do consumidor, mas algo que a gente trata muito, principalmente dentro do setor elétrico, é a questão dos impactos ambientais, né? Isso está muito em alta hoje em dia, né? A gente tem, lá, queima do nosso Pantanal, queima da Amazônia, isso tudo sempre muito na mídia, algo sempre que impacta muito a nossa sociedade, né? Mas muitas vezes a gente não olha muito isso com relação à nossa própria residência. O que eu posso fazer dentro da minha casa para mitigar isso? Né? O que eu posso fazer para colaborar com o mercado, para colaborar com a sociedade, né? Então, não só na questão de consumo de energia, né, mas principalmente com algo mais sustentável, algo mais planejado com relação à energia, né? Então, baixar meu consumo de energia, prever o investimento em algo mais sustentável, né, é algo que é importante até muitas vezes na tomada de decisão de um passo que você vai dar, né? Investir num imóvel onde isso já seja uma realidade, não só pelo aspecto financeiro, mas muito pelo aspecto social, ecológico envolvido dentro daquele empreendimento, né? Hoje a gente tem um grande cenário, por exemplo, dos carros elétricos, né? Economicamente falando, ainda não é viável você comprar um carro elétrico, você pagar 250 mil reais por um automóvel elétrico pensando somente na economia. Mas você compra muito pela questão, vamos dizer, ecológica envolvida com aquilo, né? Você não está queimando combustíveis fósseis para você se locomover. Existe muito essa questão envolvida, né? É a mesma coisa que a gente fala de uma residência. Você investir numa sala, numa sede, por exemplo, para sua empresa, onde ela é sustentável, né? Onde você tem noção da energia que você está consumindo, que ela é de uma fonte renovável, de uma fonte limpa, né? Então, isso eu vejo bastante como um cenário onde o consumidor ele acaba olhando muito para essa ótica, né? E planejando, né, dar esse passo para um empreendimento cada vez mais sustentável, fazendo a sua parte, vamos dizer assim, dentro da sociedade, né?
Até pegando gancho, Michel, até pegando gancho nessa tua colocação, existem maneiras, assim, eu acredito que dar um subsídio, né, do governo, enfim, é uma forma de educar, né, mas nem sempre a gente está educando o consumidor final. Às vezes é uma forma de educar uma construtora, o cara que compra um terreno, constrói meia dúzia de casas que quer vender, né, o pequeno empreendedor. Existem formas, né, do governo incentivar, dar um subsídio para esse tipo de estratégia projetual que o Márcio trouxe aí, de, né, trazer lá no conceito do projeto arquitetônico, do projeto urbanístico, a sustentabilidade como foco do negócio? Bom, opa, ia comentar, Márcio? Não, eu acho que quando a gente discute a questão do empreendimento mais sustentável, a gente tem que visualizar em várias escalas, né? Começando, por exemplo, a questão da qualidade urbana, a questão do projeto, conforto. Também não adianta eu produzir energia, né, à luz daquilo que tu colocasse, né, Michel, que atualmente, economicamente, ela tem as suas limitações, né, visto, digamos, o perfil econômico, né, do cliente, da família que vai comprar, adquirir essa tecnologia, mas também tem muito em relação à questão do projeto e conforto, né, como é que é o tratamento do meu projeto com relação à envoltória, né, a questão do isolamento térmico, como tu bem colocaste, a questão dos recursos naturais, né, muitas vezes a gente não visualiza, a gente não é tocado pelo impacto, né, que é gerado a partir de uma extração de um determinado material para a construção civil. E primeiro todas essas questões, claro, culminando com relação à questão da utilização de recursos naturais, não tão somente a energia, né, o sol, ou talvez até o vento, mas também a questão da gestão da água. Então eu vejo com essas questões que está colocando no que diz respeito a essas questões de incentivo, né, por parte da gestão pública, né, ela pode ocorrer tanto na questão pelo crédito, né, pelo subsídio econômico, mas também criando diretrizes, legislações, normas que definem um bom projeto, um projeto com qualidade. Então, eu vejo assim, eu acho que a questão da sustentabilidade aplicada no projeto, claro, envolve a questão do painel fotovoltaico, do solar que nós colocamos, mas também está muito linkado também à conservação a partir do melhor desempenho térmico, que pode ser por meio de uma envoltória, que eu vou trabalhar, por exemplo, com a integração do painel no telhado vivo, onde eu vou reduzir esse impacto, como tu bem colocaste, né, da infraestrutura urbana. Eu consigo, então, retardar o escoamento da água ou até estanquear esse escoamento, né, então, ficar no sistema construtivo. Também corrobora muito com o fenômeno ilha de calor, né, a questão dos centros urbanos são cada vez mais quentes. Se eu tenho um centro urbano mais quente, eu vou ter condições climáticas desfavoráveis, e com isso eu tenho que, de alguma forma, contemplar com algum sistema, muitas vezes uma climatização ativa, né, que demanda energia, mas ali também eu posso fazer estratégias que incentivam, por exemplo, um conceito de arquitetura bioclimática, trabalhar com estratégias passivas. Então, eu vejo assim, eu acho que o projeto, nesse sentido, ele tem que abordar essas questões da sustentabilidade no que tange o consumo de energia, mas também tem que trazer toda uma resposta com relação a como é que eu posso reduzir, né, o consumo, e com isso também eu vou reduzir o dimensionamento do número de painéis fotovoltaicos, dos módulos. Então, tem que casar essas questões. Daí tem uma série de elementos que a gente pode aplicar, como lâmpadas de baixo consumo de energia, elevadores eficientes, a questão da orientação e educação ambiental do usuário. Eu acho que é muito importante. O usuário, não adianta tu fazer uma concepção de um projeto que tu traz uma série de estratégias, tecnologias, sistema construtivo, mas tem um usuário que não sabe lidar com o ambiente construído. Então, eu sempre converso com meus alunos, né? Por exemplo, no verão, janeiro, fevereiro, aqui no Rio Grande do Sul, chega a temperatura de 38, 40 graus, né? Daí tu entra numa agência bancária, né? A climatização tá 16 graus, daí tá todo mundo de terno e gravata lá dentro, daí tu pega uma gripe, né? Porque tu tem um choque térmico, né? Então, acho que essa questão a relação do usuário também com a tecnologia, com o meio, é muito importante. Então, calculando nessas questões de que forma a gestão pública, né, pode contribuir, então, tanto no contexto econômico, né, por meio de definição de legislações mais específicas, mas também muito importante a questão da educação. E aí eu vejo, né, que trabalhar uma orientação educacional, né, com relação ao ambiente, ao meio ambiente, é muito importante. Então eu vejo também como uma das estratégias que pode aplicar nesse sentido. Eu acho, com relação a incentivos governamentais, né, a gente pode chamar aqui com diversas possibilidades a incentivo, subsídio, a instalação de painéis solares, onde o governo paga percentuais, etc. Mas nada disso acho que vai ser implementado com uma velocidade tão grande se a gente não tiver exatamente essa parte de educação.
né? Eu acho que esse foi muito bem colocado por ti, tá, Marcos? Quando a gente fala em educação dentro do setor, hoje a nossa sociedade, vamos lá, considerar Brasil, vamos falar muito de Brasil, né? A gente não é educado com relação à energia, né? A gente trata isso como um insumo básico, e é um insumo básico. A energia ela é diretamente proporcional ao PIB de um país. País que não tem matriz energética suficiente para subsidiar o crescimento, ele não cresce, porque não tem como ter indústria, não tem como ter crescimento dentro desse país, né? O brasileiro ainda acha que energia é luz, né? Exatamente, exatamente. A gente teve um fenômeno recente, que foi a mudança das lâmpadas incandescentes sendo proibidas, né, e as lâmpadas LED surgindo, e a grande movimentação que a gente teve foi contra, porque a lâmpada LED ela era mais cara, né? Só que, em contrapartida, você tinha uma lâmpada incandescente dentro da sua casa que consumia 100 watts. Hoje, gerando calor, tendo que aumentar o teu ar-condicionado para esfriar mais a tua casa. Exatamente, Marcos. Hoje, você pega uma iluminação de uma casa inteira com LED, não dá 100 watts. E ela é uma lâmpada fria, ela não gera calor. Ela tem uma durabilidade 20, 30, 40 vezes maior do que uma lâmpada incandescente, né? Então, isso traz muito a questão de educação, né? Nós não somos educados com relação à energia, ao consumo de energia. A gente vai Bom, nós aqui no sul, acho que sofremos bastante com o inverno, né? Temos que tomar banho, a gente liga o nosso chuveiro de 7.500 watts, no mais quente possível para conseguir se esquentar, e ainda a água fica morna, não fica quente, né? Mas como que a gente pode melhorar isso, né? Como que a gente pode ser mais eficiente com relação a isso, né? Que momento, e a gente pode até explorar com relação a isso, mas não só como consumo, mas em que momento que eu devo tomar o banho, onde eu não vou prejudicar, por exemplo, o setor elétrico, onde eu vou ser mais eficiente. Por quê? Qual que é o fenômeno que a gente tem hoje? A gente trabalha o dia todo, a gente está fora da nossa residência, a gente chega à noite, e todo mundo consome energia no período entre 6 a 9 horas da noite, que é exatamente o período de maior demanda de energia dentro do setor elétrico. Ou seja, a gente tem toda a nossa geração de energia ao máximo. É o maior custo de energia para o país nesse momento. E a gente consome o maior volume de energia dentro da nossa residência neste momento, né? E aí eu acho que o governo pode entrar com incentivos, né? O governo que eu falo, agências reguladoras, ANEEL, CCE, como incentivos para resposta à demanda de energia, né? Incentivos, a tarifa branca veio muito com esse objetivo, né? A gente tem uma modalidade hoje de tarifa branca, onde você pode escolher se participar dela, você pode optar, nós como consumidores residenciais, por exemplo, né? Você tem tarifas diferenciadas em determinados momentos, é uma modalidade em 3 períodos durante o dia, que é a tarifa baixa, média e tarifa de alta ali, né? Onde exatamente esse período ele acaba sendo mais caro, é um incentivo financeiro. Então, se você consome a sua energia o maior volume em outros momentos, a sua fatura de energia ela vem mais barata, né? Então, esse tipo de incentivo pode ser sim uma alternativa de educar nós consumidores, né? De trazer essa visibilidade sobre o que é energia e como ser sustentável com relação a isso, né? Como buscar alternativas, né? Eu acho que é bem colocado. Eu acho que essa questão da sensibilização, ela também perpassa essa questão econômica, né? Do custo lá, né, no final do mês, quanto é que eu estou pagando de energia. Então, eu vejo assim, eu acredito muito, esse processo de sensibilização, ele pode estar calcado em diferentes estratégias. Por exemplo, eu acho que a questão da educação do jovem, da criança, né, é um difusor muito importante, porque quando um adolescente ou uma criança aborda seus pais e toca um assunto como este, o impacto, né, com relação a essas questões, ela é muito maior. Então, eu vejo assim, então, tanto essa questão dessa atitude, né, do usuário, né, saber lidar com os equipamentos, né, de uma forma mais eficiente, né, não tão somente a eficiência do equipamento, mas ele ser eficiente com relação ao equipamento, mas também perpassa a questão da sensibilização, né, por meio da questão econômica, né, eu acho que no momento que a pessoa também sente no bolso, né, que está reduzindo o custo, eu acredito que é uma forma de sensibilizar, né, e coloco também sempre nessa abordagem, né, a importância, assim, da questão pedagógica, né, que ela deve estar inserido, né, na família como um todo. Eu vejo assim, a questão da criança é um elemento que também acaba desencadeando toda essa reflexão, quando ela questiona algo, ela instiga algo, né? Então eu vejo nesse sentido também, complementando isso que tu colocastes, né? Eu acho que se a gente fazer um paralelo com, por exemplo, com a economia de água, né? Eu acho que isso é um assunto que a gente abordou, é tanto abordado mundialmente falando, né? Que a gente tem, claro, uma conscientização um pouco maior hoje, longe do perfeito. Eu acho que a gente está muito longe de alcançar isso. Mas hoje, se tu olha para uma criança e fala em questão de lavar as mãos com a torneira desligada, escovar os dentes com a torneira desligada, é muito mais factível. Ele sabe que ele não deve fazer isso, né? Mas quando a gente fala com relação à energia, ainda é algo muito longe de uma realidade da nossa residência hoje. E Márcio, até abraçando o gancho aí de estratégias de projeto, formas diferentes, né, de economia de energia, acho que concordo plenamente com vocês. Infelizmente o brasileiro ele aprende
quando dói no bolso, né? E eles só ainda não perceberam que a forma como a gente usa energia ainda dói no nosso bolso, né? E aí eu queria colocar assim, existem maneiras, né, dentro de um canteiro de obras, de a gente visualizar, por exemplo, formas de revestir uma parede, né? Quais estratégias de sistemas estruturais a gente pode adotar para trazer essa economia de energia, né? Uma alvenaria estrutural, eu posso revestir ela de N formas, eu posso ter parede dupla, com ar no meio, com areia, enfim. Existem estratégias diferentes, né, para a gente trazer uma economia de energia futura, né, que é economizar com ar-condicionado, economizar com, enfim, acústica, né, térmico, enfim, diversas formas de economia, de diversas formas de energia também. Quais são hoje para o Brasil as formas estruturais palpáveis, né, para a gente aplicar desde uma construção Minha Casa, agora Casa Verde e Amarela, né, antigo programa Minha Casa Minha Vida, até um programa, até uma obra de alto padrão? Eu vejo assim, Lucas, pontuasse essa questão do programa direcionado à habitação de baixa renda, né? Nós temos, no contexto brasileiro, uma grande demanda, né, por novas unidades habitacionais. Então, eu vejo assim, eu acho que a produção ela tem que estar muito calcada em uma produção mais racional, industrializada. Então, acho que essa questão do canteiro de obra, muitas vezes, a gente tem desperdício chega até 30%. Então, colocando naquilo que nós colocamos, depende muito da inserção do projeto, né, a relação com o lugar, questões culturais, né, porque se nós pegar o contexto brasileiro, nós temos diferentes situações, né, tanto no que tange a questão cultural, como também essa questão dos condicionantes ambientais. Mas eu vejo no sentido que eu aposto muito em projetos que dão uma maior flexibilidade ao longo da vida útil da edificação, né, projetos que acabam inserindo no seu conceito o ciclo de vida da edificação, né, então, desde a execução, canteiro de obras, né, o uso, a manutenção e a sua reciclagem, digamos assim, após a sua vida útil. Então, a construção seca, eu acho que é um potencial, né? Então, temos várias tecnologias, temos wood frame, steel frame, sistemas pré-moldados, né? Então, montagem no canteiro de obras, sistemas pré-fabricados. Então, depende muito da inserção do projeto, a sua relação com o lugar, né? E assim por diante. Acho que, trazendo talvez até para um contexto mais, talvez saindo um pouco da questão de estrutural, de construção desses empreendimentos, né? Mas trazendo até para uma questão especificamente que até o Marcos trouxe sobre a questão de desperdício, né? A gente tem muito desperdício de material, como no setor elétrico a gente tem muito desperdício de energia também, né? Quando a gente está falando de construções mais baixa renda, normalmente o que a gente tem são residências mais afastadas dos grandes centros, né? Então, onde a gente tem dificuldade de escoamento de energia, como por exemplo, né? Então a gente tem investimentos da distribuição, investimentos das áreas de distribuidora, da distribuidora em si, investir em redes elétricas para se chegar até aqueles ambientes, né? E escoar uma energia que ela é produzida centralizadamente, ou seja, fora desse grande centro, porque tu não tem como gerar grandes volumes de energia dentro do grande centro, onde consome toda essa energia. Então você escoa, você gera essa energia fora e transmite, tem grandes perdas de transmissão dessa energia, né? Perdas elétricas, né? Por efeito Joule, por calor, por exemplo, né? Então, a vinda, por exemplo, da geração compartilhada, da geração de energia distribuída, né, que é trazer gerações menores, a micro e mini geração, para dentro dos grandes centros, mas mais próximos à carga, reduzindo os custos de transmissão e distribuição de energia, é algo que a gente tem que olhar com carinho para esse segmento, né. Obviamente, esse é um mercado novo, ele está sendo flexibilizado e surgiu muito por conta da 482, né, e claro, hoje a gente está falando de pouca gente ainda tendo acesso a esse tipo de geração, muito pelo aspecto econômico, né? Mas é algo que a gente tem que olhar com bons olhos um pouco para o futuro, né? A gente não pode também só olhar para o próximo ano, para 2021, mas como vai ser 2035, 2040. A gente precisa olhar um pouquinho nesse futuro, onde talvez essa energia seja muito mais o nosso dia a dia. E aí como que essa energia, essa geração mais próxima à carga, que reduz as perdas elétricas, reduz o investimento em distribuição, você traz a geração para a próxima carga, é uma fonte renovável, pode contribuir com esse tipo de construção e etc. Né? A gente precisa olhar um pouco para essa ótica. Né? Um outro ponto, eu comentei um pouquinho antes sobre a questão de veículos elétricos, né? É ainda um horizonte muito longe para a gente, né? Talvez os veículos híbridos sejam uma realidade mais próxima, que é o misto ainda combustão, eletricidade, né? Mas é inevitável. Daqui, quem sabe, 50, 60 anos, a gente vai estar todo mundo aqui com carro elétrico, né? Acho que é um passo que a gente deve ter, deve ser muito nossa realidade, né? Mas olhar não só apenas como um método de transporte,
carro elétrico pode ser um método de armazenamento de energia também, né? A gente precisa ter essa ótica, visualizar isso também, né? Porque você vai generar energia mais próximo aos centros às cargas, né? Você mora, muitas vezes, dentro desse centro de carga e pode ser uma fonte de energia para aquele ambiente que você mora. Não só como um ambiente de carga, ou seja, eu vou carregar o meu carro naquela residência, mas como aquele carro também pode ser fonte de energia para aquela residência, para aquele prédio, para aquele local, né? Hoje a gente tem investimentos em prédios, por exemplo, comerciais em geradores, para gerar energia tanto na ponta e fora ponta, né, que a gente chama por conta do consumo de energia e pelo incentivo financeiro que isso traz, né, mas também a gente tem que falar em questão de abastecimento de energia, né, então numa possível falha do seu abastecimento, você tem um gerador diesel, queimando diesel, emitindo poluentes para atender ali um certo sistema de segurança, vamos dizer assim, né, para os elevadores e tudo mais, né. Como eventualmente os carros elétricos podem vir para substituir isso dentro desses empreendimentos, né? Não só pensando na questão econômica, mas eventualmente no impacto ambiental. A gente não pode descartar isso, né? Esse é um assunto que é inevitável no nosso dia a dia, né? E aí eu acho que é onde eu vejo que a gente tem que planejar um pouco, olhando para o futuro, pensar, sair um pouco da nossa caixa do dia a dia, planejar um pouquinho essas questões, né? Eu acho que essa questão da inserção, né, do empreendimento, ele tem que estar muito focado na inserção que seja que apresenta uma infraestrutura mínima, básica. Eu acho que toda essa questão da mobilidade, ela está muito focada na questão da distância também, né, e a questão da educação. Eu acho que esse evento que a gente está tendo agora do Covid, né, essa questão do transporte público, né, que está apresentando uma perda muito grande de passageiros, né, toda essa discussão também da micromobilidade, né, trazer também outras estratégias, digamos, deslocamento, seja por meio de bicicleta, e assim por diante, carro compartilhado. Então, eu vejo, assim, que essa questão também da sustentabilidade, no que tange essa questão da mobilidade, como tu colocaste, né, que cada casa vai ser quase que um posto de gasolina, né, onde tu vai poder produzir essa energia. Isso é muito interessante, tu pudesse produzir energia, né, durante o dia para armazenar, né, no teu carro, né, então acho que é muito interessante, mas eu vejo, assim, eu acho que essa questão da inserção urbana, ela acaba também refletindo em diferentes aspectos, tanto a questão, como tu colocaste, da distribuição, né, da energia, que eu tenho percursos longos, eu tenho uma perda, mas também a inserção de um empreendimento que não possibilite ao morador, né, uma infraestrutura básica, como, por exemplo, o acesso à escola, acesso ao posto de saúde, né, então é muito importante, né, então essa questão, como tu colocasse, a inserção, e por isso se discute muito as cidades compactas, né, onde tu vai ser mais compacta, tu tem uma maior densidade, onde pode utilizar melhor os recursos naturais. Então, mais nesse sentido, eu queria só contribuir com relação a essas questões, né, da mobilidade, que a gente está hoje numa situação que está havendo reflexões com relação a isso, né. Perfeito, Márcio. Michel, só para aproveitar o gancho, a gente tem mais 5 minutinhos de painel. Eu queria, assim, que você pode complementar o Márcio, não tem problema, mas que vocês dessem aí as últimas palavras finais de vocês e que vocês abraçassem a ideia de, como eu faço para, né, ter um projeto de sucesso, para ter sei lá, Smart City do futuro, vai ser assim, né, como vai ser o nosso futuro? O que vocês estão pensando, o que tem pela frente aí em sustentabilidade de energia, gerenciamento dessa geração de energia? O papo é de vocês, vai lá. Legal. Eu ia complementar só o que o Márcio comentou, né? Porque, bom, o Márcio está em Porto Alegre, eu fico em Florianópolis, né? E quando a gente fala em mobilidade, talvez a gente está falando em duas cidades extremamente complexas com relação à mobilidade, né? Morando dentro de uma ilha, onde a gente tem poucas vias de acesso para todos os lugares, onde o centro ele é deslocado dos lugares onde a gente mora, né? A gente se desloca grandes distâncias dentro de veículos com transporte público extremamente precário, né? Porto Alegre tem um transporte público, às vezes eu posso até discordar, Márcio, não sei como é hoje aí dentro de Porto Alegre, mas na minha ótica, muito boa. A gente tem trem, tem dentro da área de Porto Alegre e tudo mais, funciona muito bem, mas com um trânsito extremamente caótico, onde você perde horas preso dentro de trânsito quando você depende de carro. Então essa questão da mobilidade, sem dúvida, é algo que a gente tem que olhar assim, com bons olhos, com carinho com relação a isso, né? E tanto... Acho que a arquitetura, a construção civil como todo pode compartilhar, pode agregar muito com relação a isso, né? Acho que é fundamental, na verdade, né? Como o próprio setor elétrico como todo também pode auxiliar com isso, né? Com tecnologias, com monitoramento, com visibilidade sobre isso e como que pode viabilizar, né? Acho que tem muito assunto com relação a isso, né? Mas trazendo, acho que minhas contribuições finais aqui, já dado o período, o tempo estourando, né? Eu acredito bastante, sim, com relação para o futuro, que a gente tem que planejar, não só olhando 2050, olhando muito para frente, mas olhando o dia de hoje, né? Eu acredito muito no que a gente conversou sobre a questão de educação, né? Investir na educação
do brasileiro como um todo com relação à eficiência energética, né? A gente está falando, na sua grande maioria, de recursos limitados, né? A gente não tem energia infinita. Por mais que a gente fale em energia solar, energia eólica, que a gente depende basicamente do sol e do vento, mas para produzir esse tipo de energia a gente consome recursos. Produzir o painel solar consome recursos, construir uma torre eólica consome recursos naturais, né? Então a gente não tem energia infinita, né? A gente precisa ter um olhar mais eficiente sobre o assunto energia elétrica, né? Como consumir de forma mais consciente, de forma mais sustentável, né? A gente já tem, por exemplo, na Europa, a gente fala bastante, falar de um chuveiro elétrico, como a gente tem aqui de 7.500 watts, é algo inaceitável, por exemplo, já hoje, né? Então, por que a gente também já não está olhando para essa ótica, né? De tirar isso um pouco da nossa realidade e investir em outras fontes de geração, né? Porque, basicamente, a gente está pegando energia elétrica e transformando em energia térmica. E a gente poderia transformar essa energia térmica de outras maneiras muito mais sustentáveis do que somente energia elétrica, né? A gente liga o nosso ar-condicionado o dia inteiro, sem pensar, talvez, em fechar a cortina para não esquentar tanto dentro da sua casa. Então, a gente precisa, sim, ter, acho que, investimento por parte do governo, sim, por parte de educação com relação à energia, né? Vamos ser mais eficientes, vamos consumir menos os recursos naturais do nosso planeta, né? Uma hora ele vai acabar, né, pessoal? Então, vamos consumir de forma consciente. Márcio, contigo. Bem, corroboro como tu colocasses, né? Eu acho que eu sempre coloco assim, ó, que cidade queremos? Eu acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que nós queremos uma cidade inclusiva, né, onde todos têm acesso. A energia ela é cara, os bens de consumo, né, eles são restritos. E eu vejo assim, eu acho que a cidade que nós queremos, eu acho que tem que ser uma cidade com menos impacto e mais qualidade. E aí eu vejo, né, permeando desde a questão educacional e também calcado em estratégias, em planejamentos a médio e longo prazo, nós temos uma política de Estado, né, que proporcione, digamos, planejamento, né, que não seja, digamos, limitado por um determinado número de anos, 4, 5 anos, mas um planejamento que seja a longo prazo. Então, vejo que o projeto, né, de uma forma interdisciplinar, envolvendo, né, uma série de profissionais de diferentes áreas, né, busca, então, estratégias de uma cidade ou de uma ocupação de território que seja adequada, né, àquela realidade, adequada àquela cultura. E muito importante, assim, eu acho que é o processo de participação, né, da população, né, na produção da cidade. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a cidade tem que ser para todos, a cidade tem que proporcionar espaços públicos, a cidade tem que proporcionar acesso à saúde, a cidade tem que proporcionar acesso a um transporte público de segurança, que eu sei que horas que ele chega, que horas que ele sai. Ela tem que proporcionar uma série de questões, né, que não estão limitadas, né, tão somente ao projeto, né, claro, o projeto é importante, mas ele também envolve um processo de participação. Então, eu vejo assim, eu acho que, se tu me colocou essa questão, né, Lucas, eu vejo que uma cidade, né, que nós queremos ter, ela tem que ter um processo de participação na sua concepção, porque senão não vai ser uma cidade para todos, vai ser uma cidade para poucos, né, permeando uma série de questões que nós colocamos hoje aqui. Eu vejo, assim, nessas questões da sustentabilidade, a sustentabilidade não é mais uma moda, eu sempre me recordo, na década de final de 90, 2000, isso é uma moda. Não é uma moda, é uma questão essencial, né, de sobrevivência, porque se todos nós consumimos um perfil de um extrato social de maior renda, nós teremos que ter 2 ou 3 planetas. Então, acho que a sustentabilidade está relacionada, né, a essas estratégias, né, envolvendo o projeto, essas estratégias que buscam articular tecnologias, mas também uma estratégia, como tu bem colocaste, né, Michel, essa questão da educação, é assim que eu vejo. Perfeito, Márcio. Que bonitas palavras para a gente fechar esse painel, que tem assunto de sobra, né? Infelizmente a gente tem pouco tempo. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. O grupo Build Vita agradece demais a participação de vocês. Vocês são sempre bem-vindos na casa. Quando tiverem a oportunidade de passar por Ribeirão Preto, passar um pouquinho de calor aqui com a gente, visitem a nossa matriz. Hoje, né, só para curiosidade de vocês, a gente liga o chuveiro aqui no desligado, né? Só abre o registro, ele sai água quente. É uma loucura, é sol para aproveitar a rodo, assim, não tem nem o que falar. O Brasil é um país imenso, né, de culturas muito ricas, de formas de explorar diversas, né, muitas conscientes, poucas, né,
na verdade, muitas inconscientes, poucas das maneiras corretas, né? Então, eu agradeço demais a participação de vocês, a forma como vocês abordaram o conteúdo de uma maneira muito rica. Tem muita coisa ainda para a gente falar que ficou borbulhando aqui na nossa cabeça. Se surgiram dúvidas aí no chat da Startse, a gente infelizmente não vai ter tempo para responder ao vivo, mas a gente responde por e-mail, a gente pega o contato do pessoal e faz questão de responder cada uma delas. Eu agradeço demais a participação de vocês, agradeço todo mundo que conseguiu dar uma olhada aí no nosso painel e que leve essa ideia da sustentabilidade adiante, porque a gente consegue fazer mais quando a gente faz juntos, né? Então, pessoal, um beijo para vocês, para a gente não estourar o tempo, eu vou desligar a chamada aqui, senão o pessoal da Startse vai me estressar aqui, tá bom? Abração.